TV e Rádio Batuíra, para lá do amanhã. A reencarnação como lei biológica. Entramos no terceiro milénio e a biologia avança rapidamente, decifrando os segredos mais íntimos das nanomáquinas a que chamamos células. Apesar de todos os conhecimentos produzidos até hoje, há questões básicas, como o conceito de vida e a evolução das espécies, que continuam sem ter consenso. Ao contrário do que esperavam os materialistas, a genética e a fisiologia têm confirmado a necessidade de se admitir a existência de um metasistema, isto é, de uma estrutura organizadora não material, para se poder compreender a vida e os seres vivos. É preciso haver uma mudança de paradigma e este livro apresenta conceitos e evidências científicas para se refletir sobre a reencarnação como lei biológica. Alegria estar nessa casa, estar com vocês. Eu agradeço muito a Rosarinho pela oportunidade, seu Carlos por ter me buscado, a perspectiva de, em 2016, termos as jornadas no mês das sardinhas, onde eu vou poder ir com o Marcelino comer novamente as sardinhas assadas, né, Marcelino? Vai ser só em 2016. Só em 2016. Está chegando o ano que vem. E a gente vai falar um pouco dos mecanismos do fenômeno mediúnico. O que acontece durante o processo mediúnico, quando um médium incorpora, quando um médium serve de instrumento para os espíritos. Apertei errado para variar, me desculpa, João. Aqui, pronto. Então, Herculano Pires, no livro Mediunidade, Vida e Comunicação, ele define mediunidade como manifestação do espírito através do corpo. E tanto se manifesta o espírito do médium, quanto um espírito ao qual ele atende e serve. E ele vai dizer que é a mais refinada conquista da evolução, que marca o homem com o endereço do plano angélico. O contato do ser humano com os espíritos postula-se que começa efetivamente com o homem europeu, o homem de Cro-Magnon, porque análises antropológicas demonstram que esse homem, um tanto diferente do homem de Neandertal, ele tinha rituais religiosos diferenciados, ele sonhava com sonhos. E alguns instrumentos utilizados nos ritos religiosos sugerem que eles faziam culto a antepassados e a divindades. Herculano Pires diz que a mediunidade é resultante de todas as funções orgânicas e psíquicas da espécie. E diz que é um fenômeno de síntese por excelência, consubstancia todo o processo evolutivo da natureza. A gente vê que Herculano Pires é um tanto empolgado com a mediunidade. Ele coloca a mediunidade como um instrumento de evolução do homem, ou seja, a mediunidade conduz o homem para um sentido diferente, uma dimensão diferente na sua evolução. Allan Kardec diz que é uma faculdade do homem, inerente ao ser humano. Todos são mais ou menos médiuns, porém, assim só se qualificam como médiuns, e está lá no livro dos médiuns, aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e a gente consegue ver efeitos patentes, né? De certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. O que é essa organização? Nós estamos ainda a tentar conhecer. No aspecto científico, os médiuns foram analisados recentemente no trabalho do Dr. Alexander Moreira Almeida, um dos convidados das 10ª jornadas,
Alexander, um trabalho muito interessante, ele partindo do pressuposto que quando um médium se manifesta, as áreas ativadas são as mesmas áreas de um paciente com surto esquizofrênico. São as mesmas áreas que acendem no cérebro. Mediunidade é um processo de dissociação da personalidade. E um fenômeno dissociativo patológico também é a esquizofrenia. O que o Alexander Moreira Almeida fez? Ele usou um instrumento de avaliação de pessoas que têm transtornos dissociativos. Aplicou em médiums. E comparou, então, esse mesmo instrumento aplicado a médiums, a uma escala em que a pessoa responde uma série de perguntas e de assertivas, se ele concorda, discorda em termos ou não, e ele comparou as respostas dos médiuns com aqueles que têm transtorno dissociativo. E o que ele encontrou foi algo interessante. Ele viu que os médiuns eram completamente diferentes daquelas pessoas que tinham transtorno dissociativo, e ele foi mais além. Ele comparou, então, os médiuns com a população normal no que diz respeito à qualidade de vida e score de saúde. E ele demonstra que os médiuns, além de não serem transtornados mentais, eles têm indicadores de saúde muito melhores do que a população em geral, o que faz a gente, então, tentar entender o que é essa organização mais ou menos sensitiva, que Allan Kardec já fala, esse processo diferenciado do corpo, porque depende do corpo. Mediunidade é uma faculdade que depende do corpo, pode estar localizada no perispírito, mas depende do corpo físico, e o que acontece no fenômeno mediúnico que nos dá mais, ou aos médiuns, dá mais saúde e melhor score na qualidade de vida. Ficou muito pequena a pergunta, desculpem. Allan Kardec pergunta no Livro dos Médiuns, no capítulo 19, na parte 2ª, na verdade eu fiz esse slide num outro programa, quando eu transferi para o PowerPoint ficou desse jeito. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou este tem por intermediário o espírito encarnado no médium? Ou seja, aquela ideia, o espírito que vai comunicar, ele entra dentro do corpo. No filme Ghost, a Whoopi Goldberg, ela caracteriza o médium da forma como as pessoas acham que acontece. O espírito entra, então ela vai, recebe tudo. O que acontece é isso ou existe algo diferente? A resposta é: o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser necessário uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Ou seja, toda comunicação é um fenômeno em que o espírito desencarnado se comunica através de um médium, mas ele não entra dentro do médium, ele tem que ter um processo de sintonia, né? Então nós temos fases, uma fase de sintonia, onde há trocas fluídicas, um desdobramento parcial do perispírito do médium, e aí sim tem a comunicação. Uma boa parte daquelas pessoas que são médiums de arrepio, eu estou sentindo alguma coisa, fica aqui só nas trocas fluídicas. Não completa. Vamos ver se vai funcionar. Aqui seria o médium. O espírito, então, que vai se comunicar nessa fase, ele troca impressões, ele entra em sintonia, e aí é o médium já com um certo desenvolvimento, ele, então, desdobra parcialmente, e o espírito, então, pode se comunicar por se integrar de um modo mais fácil com o perispírito do médium, que vai controlar o seu corpo físico, e aí nós temos a comunicação. Para que a gente possa ter o fenômeno mediúnico, essa comunicação, nós precisamos conhecer
os centros de força que André Luiz nos ensina no livro Entre a Terra e o Céu. Na livraria aqui do Batuíra nós temos esses livros todos. Os responsáveis pela livraria estão todos felizes aqui, que a gente está propagandeando os livros, né? E o que é importante. Nessa definição de Clarencio, ele vai dizer que os centros de força, os chakras, todos conhecem, né? O que é muito interessante é que ele compara o perispírito dizendo que é um campo eletromagnético. Então, o nosso corpo de matéria rarefeita, que é o perispírito, ele é regido por 7 centros de forças que se conjugam nas ramificações dos plexos, os plexos nervosos. Na anatomia de antigamente, a gente valorizava muito os plexos nervosos. Quando eu fiz anatomia, a gente lia sobre os plexos, olhávamos os plexos no cadáver, mas já não são tão valorizados como eram antigamente. E ele vai mais além da definição, que esses centros de força vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente. E estabelecem para nosso uso, isso aqui é interessante, um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Ou seja, o nosso pensamento, ele não fica restrito ao cérebro. O nosso pensamento, que é produto da mente, ele vibra em todo o corpo e se distribui por todo o corpo, vibrando em todos os centros de força. Os centros de força têm relação com plexos nervosos, que são plexos que a gente chama autonômicos, do sistema simpático e do sistema parasimpático. A medicina psicossomática, que começa no início do século XX, ganha força muito grande a partir da Segunda Guerra, ela já ensina para os médicos dizerem: a pessoa está nervosa e ela tem dor de estômago. O que ela não está conseguindo engolir? O que ela não está conseguindo digerir? Ou fulano de tal tem um medo danado. E toda vez que ele tem medo, ele tem uma dor no peito. O que tem essa relação do pensamento com o corpo físico? A gente vê que o nosso pensamento, ele vibra em circuito fechado, e onde nós temos maior sensibilidade nos plexos, nós temos a expressão desse pensamento harmonizado ou desarmonizado. Indo adiante, então, nós vamos ver que André Luiz, ele fala dos centros de força e localiza. Então, ele fala de um centro de força que não é muito tido como centro de força pela filosofia hindu, que é o esplênico, que está sobre o baço, mas o principal é o centro de força coronário, que está no alto da cabeça, o nome corona, né, de coroa, tem relação com a glândula pineal. O centro de força frontal, que está aqui na fronte, tem relação com a glândula hipófise. O centro de força laríngeo, que está no pescoço sobre a tireoide, tem relação com a glândula tireoide. O cardíaco, que está no meio do peito, tem relação com o timo. O timo é uma glândula que, com o passar dos anos, ela diminui o seu volume, mas a sua atividade ela é fundamental. E o timo é uma glândula que voltou a ser muito estudada porque tem relação não apenas com a imunidade, mas ela reflete todo o nosso estado de espírito. E o timo é uma glândula que tem uma relação direta com a glândula pineal. O hormônio da glândula pineal, que é a melatonina, regula o funcionamento do timo. E o timo, ele regula, por sua vez, a nossa produção de anticorpos, as nossas células de defesa. O centro de força solar está sobre o plexo solar, na altura do estômago. O esplênico, então, sobre o baço.
e o genésico na região sacral. Na base da coluna são os 7 centros de força. Então a gente vai ficar aqui hoje no centro de força coronário, que é um centro de força muito importante e é quem regula todo o processo da mediunidade. Nós vamos falar então do centro de força coronário e da glândula pineal, para a gente concluir com um artigo científico que nós publicamos recentemente em uma revista europeia de endocrinologia. O centro de força coronário, o que vai dizer André Luiz? É onde se assenta a ligação com a mente, é a fulgurante sede da consciência. Então, o corpo mental, que é a sede da consciência, está ligado ao centro de força coronário. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, mas vive em um regime de plena sintonia com os outros centros de força. Existem aqueles terapeutas holísticos que dizem: você está com o chakra desalinhado, eu vou alinhar os seus chakras. Como se alguém conseguisse entrar no espírito do outro e manipular, a não ser que seja um processo obsessivo. E aí vai desalinhar tudo, né? Ou um espírito muito iluminado, que aí vai harmonizar. Aí não precisa você pagar por uma terapia, né? Porque um espírito muito equilibrado e muito elevado vai te fazer isso só com a sua presença. Desse centro de força coronário, emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso que no passe, que é a outra forma da gente alinhar os chakras, os centros de força, sem precisarmos cair na mão de pessoas que podem nos enganar, com todo respeito a terapeutas, que existem terapeutas muito sérios, mas no passe, André Luiz diz que não precisa mais do que esticar a mão sobre a cabeça. Herculano Pires diz que existem verdadeiros bailarinos, no livro de Herculano Pires sobre o passe, que tem pessoas que são ginastas olímpicos na hora de dar o passe, né? Faz gestos e para lá, espana para lá e para cá, e não precisa. É só a mão sobre a cabeça, uma profunda devoção do passista, a sintonia com o plano espiritual, e os espíritos fazem o resto a partir desse centro de força muito importante. E é por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. É Clarencio ainda no livro Entre a Terra e o Céu. E se a gente consegue entender a importância do Sol, não apenas para o aquecimento do planeta, no livro dos Mensageiros, André Luiz diz que os raios solares, se eles não existissem, nós estaríamos mortos, não de frios, a gente estaria morto por intoxicação pelos miasmas de nossos pensamentos intoxicantes. O Sol dissipa esses miasmas. Imagina pensamento negativo de uma humanidade inteira ficando aqui sobre o nosso ambiente, né? O Sol, então, tem essa capacidade de dissipá-los. E, além disso, nós assimilamos as energias do Sol por esse centro de força. Opa, isso aqui ficou ruim. Que está no livro, está horrível. Que está no livro, faltou eu revisar esses slides, desculpa, na hora que eu converti. Está no livro Evolução em Dois Mundos, em que ele vai dizer que dele parte a corrente de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve. Ou seja, todo o nosso corpo mental, que é a sede da consciência, onde o espírito consegue se manifestar de uma forma mais compreensível para nós, que está numa dimensão diferenciada, o influxo do espírito
na forma de corrente mental, ele alcança todas as células a partir desse centro de força. E se eu tenho espírito, se eu estou em desequilíbrio, se o meu espírito está em desequilíbrio, eu sou um ser em desequilíbrio por qualquer fator, e eu tenho um ponto de referência negativo no meu corpo, meu ponto fraco, o meu especificamente, estômago e intestinos. Se eu tenho algum problema, me achem no banheiro. Isso porque vários motivos, talvez de vidas passadas ou vida presente, me condicionou o centro de força solar. A todas as vezes que eu me desequilibro, ele se desequilibra de um modo mais acentuado. E eu estando em desequilíbrio, a partir do centro de força coronário, esse pensamento distoante, o centro de força que mais assimila essa matéria mental desequilibrada é o solar. Então, o Jorge está muito preocupado, cadê ele? Bate no banheiro, o que acha? O outro tem dor de estômago, vai consumir bicarbonato de sódio o dia inteiro. O outro tem palpitações. Fulano de tal tem dor na bexiga. Então, os centros de força, eles estão muito interligados entre si, mas aqueles nossos pontos fracos, os pontos de desequilíbrio, eles assimilam muito mais essa matéria mental desarmonizada. E quem rege tudo é o centro coronário. Nossa Senhora, desculpe. A gente vai falar sobre, vamos ver se aqui vai dar certo. Glândula pineal e mediunidade, o que o Alexandre falou para André Luiz? Ah, graças a Deus. No livro Missionários da Luz. Então, ele fala em corrente mental. No capítulo 1 e 2 de Missionários da Luz, nós temos um verdadeiro estudo sobre a glândula pineal. Esse livro é da década de 40, 45. Em 1945, a ciência produziu um único artigo sobre a glândula pineal. Alexandre dá a André Luiz 21 informações, dá a André Luiz informações sobre 21 funções da glândula pineal, em 2 capítulos desse livro, e que a gente pôde comprovar fazendo um estudo comparativo. Então, o que ele chama de corrente mental? Glândula pineal tem relação com o centro de força coronário, é a glândula da mediunidade. E ele aqui está olhando, numa reunião mediúnica, os componentes da reunião mediúnica, cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si na intensidade e na cor. No grupo de desobsessão do qual eu faço parte, a gente é herdeiro de um grupo que existia antes. O local é o Sanatório Espírita de Anápolis, hoje Hospital Espírita de Psiquiatria. No Sanatório Espírita, esse hospital começou como um sanatório. Na época não tinha médiuns e eram os espíritas que tratavam os doentes apenas com passe, água fluidificada. Tomavam muito pontapé de pessoas loucas, mas tinham um resultado muito bom. Não era inferior aos resultados que nós temos hoje com todos os remédios. E teve um fato muito peculiar, numa das reuniões do sanatório. O coordenador da reunião era o Sr. José Diniz, e uma senhora chegou na reunião e era uma médium que fazia parte, e a reunião começou. No meio da reunião, o Sr. José Diniz chegou para a médium e falou: Dona Fulana, eu peço que, para o seu bem, a senhora vá à sua casa. Ela falou: mas por que, Sr. José Diniz? Ele falou: a senhora não parou de pensar no seu varal de roupas até agora. E ela ficou sem graça, falou: eu realmente deixei as roupas no varal. E ela transmitia aquilo. Imagina a cor do raio que era. Não tinha harmonia.
Quando o grupo está harmonizado, e engraçado que ela projetava de modo tão forte que o seu Zé Diniz depois confessou para um amigo que ele falou, era incrível, eu via o varal, aquelas roupas coloridas, e olhava para ela e via ela retirando as roupas do varal. Ela teve que sair para a reunião ter prosseguimento. Esses raios confundiam-se a distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias da nossa esfera. Ou seja, quando nós estamos num grupo mediúnico, um grupo de desobsessão, estamos harmonizados, cada um tem a sua vibração própria. E a gente emite uma corrente que está pelo menos a 60 centímetros de nosso corpo. É a nossa corrente. Junta-se a isso a corrente mental dos amigos espirituais, nós protegemos muito bem o ambiente, né? E aí continua Alexandre, em certo ponto despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. Quem despejava esses elementos era o plano espiritual. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas, ou seja, esses elementos vitais, eles eram propiciados pelo plano espiritual que usava dos nossos recursos. Os recursos eram nossos, mas quem estimulava para que eles fossem despejados era o plano espiritual. Para quê? Para atender aos infelizes. De onde vinham esses recursos vitais? Da ação sobre o nosso centro de força coronária. É onde nós recebemos no passe. O que acontece no passe? O passista, ele, junto com os demais, por isso que não existe um passista mais forte do que o outro, porque é uma corrente, eles são estimulados a produzir essa corrente vital, essas forças vitais, esses elementos vitais, que o plano espiritual reúne com a corrente mental deles e entrega para cada paciente, para cada um que está recebendo o passe. E aí o passista que chega em casa à noite, toma cansado, toma um caldo, ou toma um chá, vai deitar, ele recebe de volta. Isso é o que acontece no passe, nas reuniões mediúnicas. E ele fala também do elemento moral e mediunidade. Eu vou acelerar, senão a gente não sai daqui hoje também, né? Não, deixa estar. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade como espelho cristalino de um lago. Ou seja, não adianta eu ter uma vida paralela e ir para a reunião. Ou seja, eu não ter um equilíbrio. É aquela coisa de eu deixei o meu varal cheio de roupas e vou para a reunião, eu não vai ser um espelho cristalino. Mas aqui ele fala em algo mais profundo. O médium tem que ter um compromisso, não precisa ser santo, mas ele precisa estar sempre à procura do seu aprimoramento moral. Assim que se reconhece o verdadeiro espírita, né? Pelos esforços, pela sua transformação moral e, mais do que isso, pelos esforços que ele empreende para que busque, para que consiga essa transformação. Então não precisamos de santos, mas também uma reunião mediúnica séria não cabe pessoas que durante o dia fazem negociatas que prejudicam terceiros, quartos, quintos e à noite são verdadeiros santos para socorrer os infelizes, desencarnados. Pessoas que fazem tamanha infelicidade aos encarnados vão querer levar felicidade aos desencarnados. É algo contrastante. Não é esse espelho cristalino.
E eu fico pensando, no Brasil a gente está diante de um escândalo de corrupção bilionário no que diz respeito a dólares, e eu fico pensando, graças a Deus não, tomara que não tenha nenhum espírita dirigente de reunião mediúnica lá, porque certamente é uma reunião que não produz nada, né? Ainda no capítulo 1, ele vai analisar um médium, e ele vai falar que as glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Todo mundo lembra bem da anatomia nas aulas de biologia? O cérebro e a medula espinhal descendo. Esses pavios são basicamente dois grandes pavios, o simpático e o parasimpático, que eles se acendem e irradiam para o corpo todo. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. E ele vai dizer que o cérebro mostrava fulgurações dos desenhos caprichosos. Os lobos lembravam correntes dinâmicas. No YouTube nós temos vários vídeos de um neurônio disparando. E eles fazem animação, mas nós produzimos eletricidade. Nós temos cerca de... Cada célula de grande poder metabólico tem cerca de 300 mitocôndrias. Uma mitocôndria é capaz de produzir 125 milivolts. O corpo humano só com mitocôndria é capaz de manter uma cidade, eletricidade de uma cidade de 8 a 10 mil pessoas. Com o corpo humano. Um corpo. Com a quantidade de mitocôndrias que nós temos. Mas nós somos uma verdadeira usina. É uma potência elétrica fantástica. Então, quando ele diz... E a gente já tem esse disparo no ponto de vista físico, imagina ele observando isso no aspecto extrafísico, vendo o perispírito, nessa integração toda. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituem elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis, ou seja, a energia espiritual. Nesse conceito, sob a luz mental indefinível, a epífise, que é a glândula pineal, emitia raios azulados e intensos. Então, o médium, quando ele está em trabalho, a sua pineal ela fica azulada. E ele conclui que todo o centro glandular é uma potência elétrica. Através de suas forças equilibradas, a mente intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à esfera dos desencarnados. E antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, necessário aos processos da inteligência. O que ele quer dizer com tigroide? André Luiz, você vai ler André Luiz e às vezes, o que é André Luiz? André Luiz é um médico desencarnado, um médico brasileiro de grande capacidade, que foi André Luiz. Nós sabemos por informações do Chico dadas à doutora Marlene que André Luiz foi Carlos Chagas. Carlos Chagas foi indicado para Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, na verdade, em 1919. E ele perdeu para Charles Richer. Charles Richer, à época, ele, além das suas pesquisas sobre a anafilaxia, ele fazia pesquisas, fez a vida inteira sobre imortalidade, né? E pesquisou médiuns a vida inteira e desencarnou em dúvida. Carlos Chagas tem um caminho diverso, extremamente católico. Ele chega num ponto da vida em que ele deixa de lado a crença e ele passa a ter uma fé muito grande na ciência e nele mesmo. E André Luiz passa por 2 anos de umbral, o livro do Nosso Lar fala em 8, mas existe uma carta de Chico a Vantuil de Freitas, alertando, nossa, meu irmão, fiquei muito preocupado, porque André Luiz me disse que ficou 2 anos no umbral, e a FEB publicou 8 anos,
Eu o consultei e ele disse que não precisava corrigir. Geraria muita controvérsia, mas foram 2 anos de umbral, mas de grande sofrimento. E ele só é resgatado quando ele se ajoelha e reconhece Deus. Aí ele é resgatado. Então é um médico de extrema capacidade que escreve para nós como se escrevesse num diário. Eu comparo muitos escritos de André Luiz com os escritos do Dr. Lewis Thomas, que era um médico americano, que tem alguns livros sobre ciência, mas ele escreve na linguagem de André Luiz, com uma pessoa extremamente empolgada, apaixonado pela medicina e empolgado com o que está observando de novidade. Lewis Thomas, ele escrevia desse jeito, e André Luiz, a forma como ele escreve, é o diário de um jovem cientista, de um explorador de algo novo. E ele fala aqui das perdas lamentáveis do tigroide. Mas tigroide conhece quem é médico, ou quem é biólogo, ou quem estuda neurociências. Tigroides são os corpúsculos de Nício. Corpúsculos de Nício são elementos, são organelas do citoplasma que produzem proteínas. Ou seja, toda a energia dos neurônios é produzida no tigroide, nos corpúsculos de Nício. Que tipo de energia? Neuropeptídeos, todos os sistemas de comunicação. Neuropeptídeos para neurotransmissores, peptídeos de proteção, peptídeos que trazem informação para a estabilização daquela célula. E no processo mediúnico, quando é desequilibrado, nós temos uma perda muito grande do tigroide. Por isso que os processos obsessivos graves de longa duração geram demência. Existe uma perda muito grande e as pessoas que ficam obsidiadas por longo tempo acabam se demenciando, por se demenciar. O médium, num serviço equilibrado, os espíritos repõem aquela energia, preservando esses elementos. Então, o sistema nervoso simpático é outro campo que está muito ativado no processo mediúnico. Por quê? Porque a ativação do sistema nervoso simpático estimula a glândula pineal a produzir melatonina e alguns outros metabólicos e alguns outros hormônios. E o sistema nervoso simpático, maiormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Ou seja, na mediunidade o nosso organismo está trabalhando a 1000 por hora. Por mais calmo que pareça o médium, lá por dentro você tem uma pineal muito ativada, o coração preservado, os outros órgãos preservados, mas existe um processo metabólico, principalmente no cérebro, que está acelerado. Mas, com outro fator, existe uma compensação no que diz respeito à ação do plano espiritual, que repõe tudo aquilo que a gente possa vir a perder. E, além do sistema nervoso simpático, o vago, que é o parasimpático, foi defendido também contra qualquer choque das vísceras. Ou seja, se existe se o sistema nervoso simpático está ativo, o parasimpático tem que equilibrar, porque senão existe um choque, a víscera fica estimulada, ou você tem uma contração visceral e uma descarga do sistema nervoso parasimpático e a pressão cai. Então os espíritos, eles protegeram esse médium em todos os sentidos. Alguns médiums passam mal depois, ou durante a reunião, ou depois. O médium equilibrado, ele recebe esse auxílio para tudo isso. É o caso da vez que o Chico Xavier foi chamado para atender um senhor que passava mal. Ele pegou tudo em casa, chegou lá e foi socorrer o senhor e ficou muito mal. Emanuel apareceu
E Chico fala, ah, mas o senhor, eu tive lá para socorrer o fulano, e o senhor não apareceu, eu estou aqui muito mal. E Emmanuel chegou e falou, Chico, primeiro que você saiu e não me chamou. Por que eu iria aparecer? Ou seja, o preparo é tudo, né? Quando a gente está preparado e está equilibrado, a gente tem essa proteção. E aqui ele começa o processo de influenciação. Ele usa o braço esquerdo para o abraço, a mão direita ele influencia o cérebro e vai selecionar os centros da memória, recolhendo o material de lembranças do companheiro, para que ele possa auxiliar na comunicação. Se é um médium que vai dar detalhes de um lugar, se o espírito vai dar detalhes de um lugar através do médium, de um outro país, por exemplo, não é muito mais fácil se ele encontrar os elementos para descrever aquela paisagem? O médium não precisa ter ido lá. Mas se é uma região escarpada, o médium tem que ter na memória, se a memória dele vier imagem de pedras altas, fica muito mais fácil na hora da descrição. E é isso que o guia espiritual faz. Ele controla o médium para ele ser fiel à comunicação. E o que é muito interessante, ele aproxima-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal, como a controlar as fibras inibidoras. O nosso lobo frontal ele tem uma ação inibidora dos nossos impulsos. O que o lobo frontal faz? Eu estou, por exemplo, no trânsito, de repente alguém entra e me dá uma fechada, eu quase morro de raiva. E eu tenho um impulso de querer xingar a pessoa, mas esse impulso é imediatamente inibido. Falo, poxa vida, eu sou uma pessoa civilizada, passou, eu faria o mesmo. Foi a ação do lobo frontal. Ele inibiu o meu impulso de ir para cima. Quando a gente fala que as lutas de MMA, o primeiro ponto que você tem que fazer é não ter lobo frontal, que você não pode pensar que você vai deixar selvageria pura, é porque você não inibe nada, né? Você deixa os impulsos todos. Então, os lobos frontais, eles inibem. E o que ele faz para isso é também o porquê ele faz, porque quando o espírito se aproxima, muitas vezes, e é um elemento estranho, com pensamentos muito estranhos, o que poderiam causar reações e chocar, Alexandre, aqui no caso específico, ele inibe para que não haja interferência, para que o médium também não fique todo solto, né? Para que o médium não solte, por exemplo, um espírito extremamente agressivo, com muita raiva. Se ele não inibe essa predisposição no médium, ele vai extravasar a sua raiva. Por quê? Ele está em plena sintonia. Raiva, todos nós temos isso quase que instintivamente, né? Então, o médium, ele se controla com a ajuda do seu guia espiritual. E se a gente perceber que todo esse processo, o guia espiritual, ele controla as fibras nervosas, o cérebro, ele é absolutamente controlado pelo guia espiritual para que a comunicação se faça. Então o cérebro é o grande órgão da mediunidade, né? E sobre a epífise, eu vou acelerar agora, é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Ela se reajusta ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Emmanuel nos diz que na educação dos filhos nós conseguimos influenciá-los positivamente até os 7 anos. Dos 7 aos 14, que era a época da puberdade na década de 50, nós já não temos tanta influência. A partir daí, eles assumem o que eles realmente são.
A partir então em que a glândula pineal começa a ter a sua atividade mais plena, aí a gente já não consegue mais educar ninguém, né? E muitas vezes a gente tem alguns em casa que a gente tenta, desde criança, desde o nascimento, até a puberdade, você trazer todo o manancial de educação, de conhecimentos, mas chegam na puberdade e se transformam em verdadeiros vikings, né? Só falta pegar o navio e cruzar o Báltico, chegar até a Caledônia. É o que acontece quando eles rememoram, eles reexaminam o inventário de suas paixões vividas em outras épocas, porque a pineal está em plena atividade e permite esse rememoramento. E preside os fenômenos nervosos da emotividade. É um órgão de elevada expressão do corpo etéreo. Segrega delicadas energias psíquicas e conserva ascendência sobre todo o sistema endocrínico. Um pesquisador argentino chamado Daniel Cardinale, com quem eu tive a honra de aprender muito sobre pineal e o prazer de me corresponder com ele e ter o nosso artigo citado numa obra recente dele, Daniel Cardinale, em 1976, num artigo científico muito interessante, ele demonstra que a glândula pineal, ela tem receptores para todos os hormônios produzidos no organismo e ela controla todas as glândulas do organismo. E olha o que André Luiz já fala aqui em 1945, 30 anos antes. As redes nervosas constituem os fios telegráficos por ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se o suprimento de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Artigos recentes demonstram que a glândula pineal regula o estresse oxidativo e é a glândula pineal quem regula o nosso estoque de energia. Isso são artigos da década de 80 e André Luiz já fala isso aqui na década de 40. Então, a gente, nesse artigo, nós conseguimos, então, demonstrar isso. Nós fizemos uma comparação, Giancarlo Lucchetti, eu, Décio, Juliane e Alessandra, que é a esposa do Giancarlo. Nós comparamos as teorias que o Espiritismo trouxe através de André Luiz, na década de 40, e as evidências científicas atuais. É um artigo que é open access, ou seja, é gratuito, as pessoas podem baixar. A FEB ilegalmente traduziu o artigo para o português, não poderia, mas eles fizeram, está no site da FEB. Os que quiserem no inglês original, está no site da AME Brasil. E o que a gente quis foi fazer uma compilação das informações, como eu falei, e tivemos conclusões desses artigos. A glândula pineal é responsável por governar o mundo das emoções, mantém o controle sobre todo o sistema endócrino gonadal, comanda poderes subconscientes sob direta determinação da vontade, supre todos os órgãos com energia psíquica, é a glândula da vida mental e tem papel primordial no fenômeno mediúnico e conexão espiritual. Eu gostaria de agradecer a todos com esse mapa iluminado do Brasil, mostrando aqui a minha casinha, no centro do Brasil, e a alegria estar com vocês. Nós vamos agora, então, para a nossa prece, para o passe coletivo. Lembrando que a nossa casa está repleta de amigos espirituais que já estão apostos para nos transmitir essas energias sublimes. E todos nós, em uníssono, formamos a corrente mental e cada um fornecerá ao nosso próximo um pouco do que temos de melhor, rogando a Mãe Santíssima, interceda por nós nesse instante. Nos pés de Jesus,
nós te percebemos, Senhora Mãe, rogando por nós, teus filhos aflitos, um tanto perdidos, que desejam todo o bem, e de boa vontade desejamos sinceramente o bem do nosso próximo, de todos que estão nesta sala e além daqui. E te pedimos ser conosco, rogando a Jesus por nós, para que os espíritos amigos comandados por Batuíra devolvam a cada um de nós as energias que perdemos por nossa invigilância. E nos dê por acréscimo os fluidos necessários para prosseguirmos em paz, em equilíbrio orgânico e principalmente espiritual, para que em casa possamos agradecer pelo dia vivido e vislumbrar o amanhã de luz, de trabalho e de comprometimento com o Evangelho, com a nossa melhora, com o desejo constante do bem, com a felicidade do meu próximo, com a paz no mundo. Interceda por nós, Santíssima Mãe de Jesus. Os teus filhos ainda imperfeitos, hoje e sempre, e que assim seja.